Alguém disse aqui que demorou a investigar, é verdade. Bolsonaro, por exemplo, sabia de tudo há 4 anos atrás. Quem disse isso foi o senador que estava aqui ao meu lado, Isalci, em debate com o nosso colega, né, e deputado Alencar Santana, que entregou a ele, inclusive, toda uma documentação de fraudes. E que Jair Bolsonaro, tendo aquilo, eu agora, não no Isalci, falo, não fez nada. Nós ficamos 4 anos sem nenhuma apuração sobre esse fato. Se Isalci entregou isso ao presidente, disse que havia fraude, foi lá com servidores do INSS, para mim, Jair Bolsonaro teria que depor, porque não fez nada. Esse seria um que teria que vir aqui. Evidentemente, o relator, não sei por que não colocou. O senador Isalci deveria pedir que Jair Bolsonaro viesse aqui. Falo com sinceridade, porque se foi entregue a ele, no mínimo ele prevaricou. Ele teria que levar isso à Polícia Federal, ao Controle Geral da União, teria que ter visto o que era fraude e punido. Pelo contrário, durante o governo Bolsonaro, vocês vão ver que várias entidades foram cadastradas, entidades que deram cano nesses servidores e mais. Então, realmente demorou a apuração. A apuração veio começar no governo do presidente Lula, através da Controladoria Geral da União, que é órgão, que é independente, mas ligado ao governo, e também a Polícia Federal, que iniciaram essa investigação e que, ao saber de tudo isso, o presidente interrompeu qualquer desconto e está devolvendo, já devolveu 80% do aposentado. Olha quanta diferença. Bolsonaro recebeu tudo, nada fez. Lula soube, está devolvendo o dinheiro e fazendo a investigação. Então é mais um tiro no pé que a oposição dá ao colocar essa CPMI. Aliás, o segundo tiro no pé, porque o primeiro foi na CPMI do golpe, onde eles tentaram dizer que Jair Bolsonaro nada tinha a ver com golpe, que era um coitado, um inocente que estava nos Estados Unidos passando mal e por lá viu aquele quadro absurdo que ele nada tinha a ver, um verdadeiro anjo. Não é o pensamento do Supremo, da Procuradoria da República, da Polícia Federal, e ele agora começa o julgamento final no dia 2, e no dia 12 estará preso. Será, portanto, o presidiário Jair Bolsonaro. Então, a CPMI, que foi um tiro no pé, será outro tiro no pé. Muito obrigado, deputado Rogério Corrêa. Artigo 14, peço a Vossa Excelência tempo para me responder aqui, porque já é a segunda vez que coloca meu nome e eu não estava presente. Pois não, senador Isalci. Eu quero explicar de uma forma definitiva essas questões que foram levantadas aqui. O PT tem essa mania de criar uma narrativa mentirosa e ficar repetindo, até achar eles mesmos achando que é verdade. Eu fui eleito senador em 2018, recebi no meu gabinete, depois fui lá na Associação dos Peritos, que solicitavam, naquela época de 2018, não tinha tomado posse ainda, para que os peritos pudessem ter acesso ao novo governo, porque existia a questão da aposentadoria, não é, que bastava a declaração do sindicato, a questão do seguro-defesa, que na época Brasília tinha, acho que não caberia os pescadores aqui no lago. Então tinha uma série de irregularidades e eles queriam, inclusive, participar, né, com um bônus para os peritos e também participação lá ir para o Ministério da Economia, não para a Previdência. Eu sugeri que eles fossem lá no CCCB, onde estava a transição, Jair Bolsonaro não tinha tomado posse ainda, eles foram e 17 dias depois, dia 17 de janeiro, o presidente da República encaminhou para essa casa a MP 871, exatamente para evitar, não é, essas aposentadorias. Então, para esclarecer definitivamente. E depois, quando chegou aqui, eu fui presidente da comissão da MP 871. E quem votou contra esses controles foi exatamente o Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senador Isalci. Artigo 14 respeitado. Pois não, senador. Artigo 14 também, que eu fui citado pelo deputado Rogério Corrêa. Pois não, senador. Da mesma maneira que o senador foi citado, também fui citado. E quero esclarecer aqui, eu participei de 2 debates ao vivo com o senador Isalci Lucas, onde ele disse que tomou conhecimento de irregularidades no INSS, de descontos indevidos, e ele disse que levou ao ex-presidente Bolsonaro, ao conhecimento dele. Eu indaguei, senador, ao vivo, se Vossa Excelência e se o ex-presidente levaram ao conhecimento da Polícia Federal, se levaram ao conhecimento do Ministério Público, se tomaram alguma medida de suspensão dos descontos, se tomaram alguma medida de investigação, e Vossa Excelência ficou silente, calado. E repetiu ainda, na primeira entrevista, não, eu tomei conhecimento e levei ao presidente. Vossa Excelência. E depois teve uma outra entrevista, 10 dias atrás, Vossa Excelência repetiu isso com orgulho, tomei conhecimento e levei ao presidente Bolsonaro. Indaguei novamente se Vossa Excelência levou à Justiça, se levou ao Ministério Público Federal, se cessou os descontos, se o governo anterior. Vossa Excelência, não. E ainda fala que enviaram uma MP. Ora, e a Justiça para apurar as irregularidades? Relator, Vossa Excelência, que é um promotor público. O Ministério Público teria competência, um governo federal, um senador tomando conhecimento, de levar isso ao Ministério Público para apurar. E pedir ao Ministério da Previdência de então, ao presidente do INSS, que se cessasse esses descontos indevidos. Mas nada foi feito. Ou foram omissos, ou prevaricaram. Também. Isso é claro e nítido. Não foi eu que disse. Não foi eu que assumi, presidente. Foi um senador, que depois disse que presidiu
a comissão da medida provisória, que veio para cá, olha só, senador. Para encerrar, deputado, por gentileza. Para encerrar. Ele foi no tempo. Espera um minuto, só um instantinho. Olha, eu estou sendo... Peraí, não. Artigo 14 só pode ser citado 2 vezes. Eu estou sendo aqui gentil e ceder a palavra a todos. Então eu vou pedir ao deputado Alencar para encerrar, para a gente continuar a sequência dos oradores. Por gentileza. Presidente, dentro do tempo. Só para dizer que é mentira, viu, presidente? Senador Exaucir, o senhor teve a palavra, senador. Agora vamos ouvir. Vamos passar a entrevista aqui ao vivo? O senhor topa? O senhor topa passar a entrevista ao vivo? Deputado Alencar, deputado Alencar, por gentileza. Dizendo que é mentira, o senhor topa passar a entrevista ao vivo? Eu expliquei para vocês. Deputado Alencar, para encerrar, por favor. Tá me chamando de mentiroso. Não, por favor, para encerrar. O senhor peça para ele também comportamento. Nós temos aqui comportamento. Eu vou... Deputado, ele está por dizendo favor, que sou mentiroso. Para encerrar. Eu topo passar a entrevista aqui. Por favor. Vossa Excelência presidiu a comissão. Vou dar sequência aos oradores. Vou dar sequência aos oradores. Por favor. Que você era o presidente. Por gentileza, deputado. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marcelo Van Hatten. Mas espero que aqui a imprensa faça a cobertura de fato de tudo aquilo que precisa ser apresentado. Mas também faço aqui uma ressalva, senhor presidente, elogiando o trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem minha admiração irrestrita. Faço uma ressalva porque, senhor presidente, esse gráfico mesmo, por mais que tenha aparecido aqui e ali na imprensa, praticamente não é mencionado, né, Luiz Lima? Porque é o seguinte, o PT está dizendo, não, o roubo começou antes lá no Bolsonaro, aí o Lula viu, investigou e está devolvendo. Essa é a narrativa. A verdade, senhor presidente, é que desde que o mundo é mundo, desde que o INSS é INSS, existe roubalheira no INSS. Eu lembro quando criança ainda via no Jornal Nacional a Jordina de Freitas e um escândalo do roubo dos aposentados. Eu não estou dizendo que um crime justifica o outro, muito antes pelo contrário. Todos os ladrões devem ser punidos e, felizmente, em alguns momentos da nossa história, ladrões do INSS foram investigados e punidos. Agora, senhor presidente, essa narrativa do PT não fica de pé. Porque é o seguinte, o estouro realmente das contribuições foi justamente sobre o Lula. De 782 milhões em 2022 para 1.300 milhões praticamente em 2023 e um salto para 2 bilhões, me corrija o deputado Crisóstomo, muito bem, bilhões, 2 bilhões e 700 milhões no governo Lula. E aí diz que o Lula descobriu e foi investigar. Não, se o Lula descobriu, ele mandou roubar mais, porque ficaram mais de 2 anos nessa roubalheira, até finalmente ter uma investigação que levou mais de 2 anos o PT roubando, e aí foram eles que decidiram parar com a roubalheira? Não. Trabalho sério de delegados da Polícia Federal, uma polícia que, lamentavelmente, nossa cúpula está aparelhada, e por isso mesmo, apesar do trabalho sério de vários delegados da Polícia Federal, nós vimos o chefe da Polícia Federal tentar amorcegar a participação do sindicato do irmão do Lula. Ou seja, até a família do Lula está envolvida, e o que vimos foi o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista à imprensa, dizer que não havia investigação. Ele deu um rodeio, um floreio numa resposta que demonstrava claramente, na minha opinião e na opinião de quem assiste uma entrevista daquelas, que ele estava tentando preservar o entorno da família do presidente Lula. Felizmente, presidente, Deus nos deu a oportunidade de tê-lo conduzindo essa CPMI. E quero desejar a Vossa Excelência, senador Carlos Viana, e mais uma vez ao deputado Alfredo Gaspar, relator, e a todos os deputados, independentemente de partido, que façamos uma investigação séria. Quem é que mudou a norma? Para que nós pudéssemos ter esse escândalo de até 50 mil associados sendo lançados para o desconto sem que as pessoas soubessem. Em que governo foi feito isso? Quem era o ministro? Quem era o presidente do INSS? Quem era o diretor de benefícios? Quando que foram alteradas as regras que afrouxaram a capacidade de fiscalização? Vai ser muito bom que tudo isso possa aparecer. E na medida que isso aparecer, a sociedade brasileira vai compreender que o esquema criminoso foi gestado no governo Bolsonaro e acabou no governo do Lula. Quem acabou com a corrupção, quem acabou com o roubo, fomos nós. E quem garantiu que o dinheiro seja devolvido para os aposentados e aposentadas foi o governo do presidente Lula. Por isso, senhor presidente, nós estamos muito tranquilos. Quero dizer que eu fiquei satisfeito com o plano de trabalho apresentado pelo relator e eu espero que no decorrer do trabalho a gente possa aprofundar essa investigação, fazer com que a verdade possa aparecer e que efetivamente esses criminosos sejam identificados, responsabilizados, para que isso nunca mais se repita. Com a palavra o senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhores deputados e senhores senadores, eu acredito, como muitos aqui, que é importante que nós tenhamos aqui a serenidade e a civilidade no trato,
para buscarmos o que espera de nós a sociedade brasileira. Que esse crime hediondo não fique sem punição. E é um crime hediondo porque nós podemos compará-lo, guardado as devidas proporções, a se retirar de uma criança desprotegida o seu alimento ou a sua proteção. A maior parte dessas pessoas que foram fraudadas são, inicialmente, aposentados rurais. Aposentados rurais que foram ludibriados, alguns há mais de 30 anos. Quando determinamos aqui, na negociação que fizemos o marco temporal, né, nós, na verdade, limitamos no tempo uma situação que se arrasta há dezenas de anos, pelo menos 30 anos. Escutei há pouco aqui uma discussão, porque o governo sabia ou deixar de saber. Gente, por favor, vamos ter responsabilidade no que a gente coloca. Agora, no dia 16 de maio de 2025, está aqui no Globo News, idosa descobriu que teve descontos indevidos no INSS por 30 anos. E eu vou contar para vocês, eu gostaria de ter atenção, para vocês saberem qual é o modus operandi dessas associações sindicais que roubaram os aposentados brasileiros, principalmente os mais fragilizados, por mais de 30 anos. Vamos remontar a 1988, com a Constituição Cidadã, que determina que o antigo fundo rural não era mais vigente. Ou seja, aqueles que, mesmo que não contribuíram para a Previdência e se aposentavam no sistema de assistência, com a aposentadoria rural, tinham direito a um salário mínimo, pelo menos. Um salário mínimo, senhor presidente. E isso só foi pago a partir de 91. E a primeira CT que se tem notícia de importância e relevância foi em 1994, entre a CONTAG e o INSS. E foi dada à CONTAG, a confederação tão famosa que reúne os trabalhadores rurais, um poder cartorário de fé pública. O cidadão que precisasse se aposentar, tinha que ir no sindicato rural e pedir à CONTAG uma certidão para apresentar a Previdência. Isso é que permitia a sua aposentadoria. Só que a maioria desses aposentados eram analfabetos ou analfabetos funcionais. E preenchiam uma ficha, onde, na verdade, permitiam que houvesse esse desconto, sem conhecimento. E passaram, alguns deles, 30 anos sendo roubados. E por que eu estou afirmando isso? Porque a Advocacia Geral da União, e está aqui no documento que Vossa Excelência apresenta, ilustre relator, fez uma aferição com mais de 1.000 aposentados e quase 98%, ou seja, é um teste de DNA. Disseram, eu não dei causa a essa contribuição. E o governo, não satisfeito com isso, monta uma operação que é o crime perfeito, ou seja, roubar os aposentados e estamos pagando ou ressarcindo os aposentados com o dinheiro dos aposentados, ou seja, dos pagadores de impostos. E com um agravante. Quero que vocês prestem atenção ao nível de periculosidade que é colocado contra aqueles que não têm como se defender. O acordo feito entre a AGU, o ministro Toffoli, do STF, e os aposentados rurais, impedem que eles possam, de acordo com a lei, receber em dobro. Deveriam receber em dobro, estão recebendo só uma vez. E mais, a presunção de culpa cai sobre o aposentado, na contramão no que diz o relatório. O aposentado reclama e se manda para a associação para dizer, o senhor tem prova de que esse aposentado ele é um contribuinte seu? Aí a associação tem 15 dias para responder, normalmente com documentos falsos ou obtidos de forma fraudulenta. E o aposentado que é confrontado com essa situação fica a ver navios e orientado a procurar o judiciário. Ou seja, o governo parte do pressuposto que o aposentado que reclama está mentindo. E parte do pressuposto que as associações falam a verdade. E tanto é verdade que mais de 50% dos que requereram não foram ressarcidos. Com essa lógica perversa, para preservar associações ligadas a sindicatos. Agora, nós aqui vamos escutar muitas narrativas. E eu espero, sinceramente, que todos nós aqui tenhamos espírito público. Para encerrar, senador. Para entender que, neste momento, estamos sendo observados pela sociedade brasileira, independente do viés ideológico de quem quer que seja. Nós temos aqui a obrigação de identificarmos quem foi, em qualquer governo, porque nós não temos bandido de estimação. Quem deu causa a esse tipo de comportamento criminoso e reiterado, que explodiu justamente em 23 e 24, lesando milhões de aposentados brasileiros, e que eles sejam expostos e penalizados exemplarmente. Obrigado, senador. Possamos propor aqui, senhor presidente, para concluir, mecanismos para que isso não se repita mais. E a começar de um requerimento que eu apresentei aqui nesse colegiado, de evitar que essas contribuições possam ser implantadas ou reimplantadas antes do término do nosso trabalho aqui na comissão. Vou ler aqui o texto que foi acordado entre todos os representantes e o relator. Conforme acordo firmado entre representantes do governo e oposição, aprovaremos hoje,
todos os requerimentos de convite de ministro da Previdência a partir de 2015 até a presente data. Os requerimentos sobre este tema do relator serão convertidos em convite. Requerimentos de convocação de todas as pessoas que detiveram ou detêm os seguintes cargos a partir de 2015 até a presente data: presidente do INSS, diretores de benefícios, presidente do Dataprev, presidentes de entidades e associações cujos ACTs estiveram vigentes entre 2015 até hoje. Os demais requerimentos que haviam sido pautados serão aprovados, exceto o item 9, relativo à sessão do Macros. Requerimentos de convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti. Os requerimentos correlatos de outros parlamentares serão dados como aprovados em prestígio aos membros dessa comissão. A Secretaria publicará os requerimentos aprovados e, se houver qualquer divergência, essa poderá ser levantada na reunião subsequente, na qual ouviremos o delegado da Polícia Federal Bruno Oliveira Pereira Bergamache, a defensora pública e o advogado Eli Cohen. Restou acordado ainda que os próximos requerimentos de informações nas próximas reuniões serão aprovados em bloco e em consenso, exceto se envolverem informações sigilosas. Coloco os referenciados requerimentos em votação. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os requerimentos e a Secretaria fará a devida publicação.